Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, por gentileza, abram vossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 1, os versículos 1 ao 3. Enquanto os irmãos procuram, quero agradecer a Deus pela vida de cada um presente aqui, pelas suas famílias representadas, pelo pastor da igreja, pela confiança, e também ao nosso pastor presidente, pastor Dari Ferreira, que sabe desse projeto, que sabe do intuito que é exaltar ao nome do Senhor. Quantos encontraram? Diz assim, título e assunto do livro: Revelação de Jesus Cristo, o qual a Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Agora, por sua gentileza e bondade, adiante lá para Apocalipse capítulo 2, e o texto em apreço, a qual nós estaremos a trabalhar esta carta. Segunda igreja de Esmirna, segunda carta à igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que vencer não receberá o dano da segunda morte. No capítulo anterior, nos versículos anteriores, capítulo 1, nós vamos ter uma noção clara de quem é que dá a revelação, de quem é que tem interesse em mostrar as coisas que em breve iria acontecer. Deus as dá a Jesus, que por sua vez revela a João. E João estava exilado na ilha chamada Patmos, um lugar sombrio, um lugar aonde ele estava condenado, não porque cometeu crime algum, não porque ele era um delinquente, mas simplesmente porque ele testemunhava sobre a palavra de Deus. Mas Domiciano, naquela época, pensou que levando o seu servo João para aquela ilha, iria abafar, iria reter aquilo que Deus tem para a vida da igreja. Mas nem as masmorras, nem
aquela prisão poderia conter, irmã Neinha, o que Deus tinha para fazer naquele contexto que estava inserido João, e também estaria inserido todas as igrejas da região, porque na prisão Deus fala poderosamente também. E aquele contexto, como eu já falei, era um contexto hostil. Porque, irmãos, eu nunca vi uma síndrome de melogomania que o homem tem de adoração. O homem sempre teve essa pretensão de ser maior, de ser mais importante. E aí havia o culto ao imperador. E aqueles que não se curvavam diante desta situação, que não se curvava diante do imperador, do culto ao imperador, naquele contexto, duas coisas aconteciam. Ou era preso, exilado, ou era morto. Mas muitos daquela época não negaram a sua fé. O contexto era difícil, político, econômico e religioso. Então João foi banido para Patmos para silenciar sua voz. O lugar de isolamento virou lugar de revelação, aonde o Senhor mostrou a sua grandeza e o seu poder. E aqui nós começamos sobre a igreja. Quando o Senhor fala à igreja de Esmirna, eu acho interessante que logo na introdução da carta, ele começa a falar, a igreja de Esmirna diz, e diz o primeiro. E quando eu penso em primeiro, é porque antes do primeiro não houve outro. Eu sou o primeiro. Ele já entra motivando aquela igreja. Eu sou o primeiro. Eu também sou o último. Eu estive morto, mas estou vivo para todo sempre. Antes dele nenhum Deus se formou, e depois dele nenhum haverá. Então eu fico maravilhado, porque o Senhor entra logo motivando a igreja que estava ali. E essas cartas, está aí na apostila, as cartas não foram escritas a igrejas imaginárias, como alguns querem dizer, mas foram escritas para igrejas reais, para comunidades reais, inserida nesse contexto ali na Ásia Menor, na região da atual Turquia. E o conjunto cantou, se não for amor, nada é real. Nosso pastor Saame, ele falou, abrindo sobre a igreja de Éfeso. Então, cada igreja naquela época, meus queridos, ela enfrentava desafios específicos em seu contexto histórico, político e cultural. Então, vamos analisar de forma rápida algumas situações que aquelas igrejas estavam vivenciando. Entre essas igrejas, havia igrejas que perderam o primeiro amor. E quando se perde o amor, se perde a confiança. Você jamais confia em alguém que não ama, ou alguém que deixou de amar. Então havia igrejas ali que já haviam perdido o amor. E quem perde o amor não se importa com nada, se tu está bem ou se não está. O importante é que ele se dê bem. Então, entre aquele contexto, irmão Daniel, Carol, existem igrejas que já haviam perdido o amor. Havia igrejas que toleravam erros. Aí eu botei aqui uma vírgula, mas vocês ignoram essa vírgula. Toleraram erros. Igrejas para fazer alianças, para se darem bem, para não ter problema algum, para que não fossem ameaçadas. Ela tolerava erros. E há no nosso contexto atual, não estou falando de denominação, há igrejas que toleram erros,
Pastor de algumas igrejas aqui nesse contexto toleravam o erro para não confrontar com o culto ao imperador, para não serem, digamos assim, confrontados. Como também havia igrejas ali, meus queridos irmãos, que estavam espiritualmente mortas. Igrejas importantes, igrejas ricas, igrejas de homens e mulheres de grande oratória, de grande conhecimento, mas eram igrejas mortas, espiritualmente mortas. O que adianta você ter uma igreja suntuosa, templo suntuoso, tudo confortável? Eu não sou contra o conforto. Pelo contrário, eu gosto de conforto. Quem é que não gosta, né? Eu me lembro que a gente, em algumas igrejas, não os meninos atuais, mas eu já peguei igrejas que os bancos, pastor Walter, era de tarisca, que incomodava a coluna, que meia hora de culto você estava todo quebrado. Hoje não, nós temos conforto, igrejas com candelabros e tubos, mas muitas neste país e muitas no mundo atual, irmãos, são igrejas espiritualmente mortas, aonde a presença de Deus não é mais real, aonde o Senhor não tem mais a primazia. Mas eu louvo a Deus que a igreja aqui, ela tem conforto, mas também tem a presença de Deus aqui. Igrejas mornas, eu estava pensando, pastor Eliezer, sobre a água morna. A água morna, ela só tem uma serventia, que é para quando você come algo indigesto e não tem remédio que faça expelir aquele mal-estar, você toma aquela água morna e não fica nada. Assim, tinha igrejas que não sabiam o que queria, que ora pensava em servir, outra hora pensava, igreja mundana. Mas eu louvo a Deus que o Senhor disse que iria vomitar essas igrejas. Mas entre esse contexto, entre essas dificuldades, estava uma igreja firme, uma igreja inabalável. Estava uma igreja perseguida, mas também ali estava uma igreja que era fiel. E você vai ler as cartas, sobre as 7 cartas, você vai ver igrejas que na maioria são repreendidas, mas Esmirna, ela não é repreendida, porque a postura dela diante da sociedade, diante da imposição que aquela sociedade de Esmirna queria que ela se moldasse, ela não se curvou, ela não adorava ao imperador e nem tampouco as divindades que tinha ali. Ela preferiu manter-se fiel e o Senhor as encorajou. Aleluia! Quantos estão entendendo nessa noite? Então isso mostra que o sofrimento nem sempre indica fracasso, às vezes indica fidelidade. Era uma igreja que sofria. Aí eu quero falar sobre a localização desta igreja. Esta igreja, irmãos, era uma igreja que estava bem localizada. Era uma igreja que, na verdade, era uma igreja bonita. Era uma igreja riquíssima. Para os irmãos terem uma ideia, a cidade de Esmirna, ela era muito rica, porque ela era, assim como o Porto Central, tudo que acontecia nas outras cidades, primeiro tinha que acontecer ali. Ela era riquíssima, tinha um porto, e ela era considerada como a coroa da Ásia. Nós vamos falar, ela fica entre 2 continentes, entre a Ásia e a Europa. Ela é conhecida, os historiadores, me perdoem se eu estiver errado, é chamada a Euroásia, porque ela estava bem situada no Mar Egeu, uma região estratégica do Império Romano. Hoje corresponde à cidade de Esmirna. Eu tive curiosidade, doutor Aliex, poliglota, né?
Eu tive a curiosidade de ir no YouTube e ver como é que ela é hoje. Irmão, uma cidade bonita, rica. As casas, elas são forma assim, elas foram construídas não de forma desordenada, porque Esmirna era uma igreja não era uma cidade que cresceu de forma planejada, como Brasília e até aqui como o Portal Sudoeste, né, aonde chamamos o bairro planejado. E havia uma avenida lá chamada Avenida Ouro, que ela saía, é como se fosse aqui para os irmãos entenderem, é como se fosse não o Almirante Barroso, mas a Floriano Peixoto. A Floriano Peixoto nasce lá em cima e termina lá na BR 230, pegando ali. Era uma igreja pavimentada e toda cheia de prédios suntuosos, de templos suntuosos, há várias divindades. E além do mais, meus queridos, nessa pavimentação era uma riqueza total. A arquitetura, eu acho que até Oscar Niemeyer deve ter estudado lá, porque a arquitetura era muito bonita. Era uma igreja era uma cidade que investia no seu porto. Os navios atracavam, riqueza total. Porém, o investimento que o imperador fazia era grande porque dava retorno. Mas, ao mesmo tempo, ali era inserido uma lei, uma política, aonde havia necessidade de adorar o imperador. Mas quem conhece o Rei dos Reis, quem nasceu para ser rei, não se curva diante de império. E eles queriam, e ali a lei era o seguinte: porque o Senhor chamou a igreja, é porque eles se achavam pobres, mas o Senhor disse que ela era rica. Porque os imperadores só dava vez para aqueles que o adoravam, para aqueles que o reverenciavam. E se levantasse alguém que não o adorasse, então era tido como revelia, era contra ao império. E ali tinha um povo que era tido como rebelde, que era justamente a igreja que estava em Esmirna, que aprendeu, pastor Saam, que não devia se curvar diante de homem, a não ser diante do Deus que o salvou através de Cristo Jesus. E hoje, irmão, é diferente. Hoje não temos imperador, pelo menos aqui no Brasil não. Mas quantos ainda se curvam diante de, eu não vou entrar em detalhes, para terem vantagens. E aí perdem a graça. Então, meus queridos, essa igreja era uma igreja forte, era uma igreja que sofria, mas era uma igreja que tinha um alvo. O alvo era ir para o céu. Quem quer ir para o céu nesta noite? A gente vai, né, pastor Valteir? Pelo menos a gente dá uma passada por lá, né? Isso aqui já é outro assunto, viu? Então, meus queridos, vamos mais para frente. Então, Esmirna possui uma história antiga. Pode virar a página aí, por gentileza, que a gente está falar para quem já sabe as coisas. Falar para quem sabe as coisas é fácil, ao mesmo tempo difícil, porque é um povo politizado como vocês. Então, todo esse crescimento, todo esse desenvolvimento ia trazer mais tarde uma hostilidade natural, porque quem serve ao Senhor não se deixa manipular, irmãos. Quem conhece a Deus não se curva diante das baganhas que o mundo oferece. E era o que estava acontecendo à cidade de Esmirna, mas na cidade de Esmirna tinha um povo. Porque os irmãos sabem, não tem almoço de graça, tem, irmãos?
Não tem almoço de graça. Se eu for para a tua casa almoçar lá, não é de graça, você comprou. Você foi no mercado e comprou. Então não há benefícios de graça. Então essa lealdade trouxe alguns benefícios, investimento, obras públicas, prestígio político, mas também trouxe um problema para os cristãos. A cidade tornou-se o centro forte de culto ao imperador. E agora como se manter fiel, como Daniel, como os outros. Daniel foi para a fornalha, porque não se curvou diante daquela estátua. Os jovens foram, melhor dizendo, para a fornalha. Daniel foi para a cova dos leões, porque fidelidade não se negocia. A fé, ela não anda paralelo com a política, ou a política, estou falando daqui, viu, irmão? Entendam que não é, entendeu? Está compreendendo? Política e religião sempre vai dar problema, porque a política quer te convencer de suas ideologias, e muitas vezes essas ideologias, elas podem ser nefastas, elas podem te moldar e querer mudar o teu caráter diante da sociedade em troca de alguma coisa, enquanto que a religião, para ter as barganhas, ela precisa se submeter. Mas essa igreja, ela nos dá um exemplo muito consistente, nos dá um exemplo muito forte de que vale a pena perder a cabeça do que negociar a fé. Não é verdade, irmãos? Então o culto, esse culto poderia trazer problema, mas também trouxe problema para os cristãos. Parte 4. A cultura de Esmirna era profundamente religiosa. Eu já falei que havia templos a diversas divindades, né? Principalmente ao imperador. Religião e política estavam misturadas. Você não sabia se a religião era crente em Deus ou se era uma panela de misticismos, de envolvimento, mas dentro desse bojo, dentro desse escopo, dentro desse contexto, tinha uma igreja fiel, tinha uma igreja pura, tinha uma igreja perseguida, uma igreja que seria mais tarde massacrada, porque Esmirna significa sofredora também. Mas eu louvo a Deus que aquele que é fiel até a morte, o Senhor dará a coroa da vida. Então participar dos rituais era considerado um dever cívico. Ou você participava dos deveres considerados cívicos, incluído dentro da lei do imperador, ou você estava excluído daquela sociedade. Eu fico pensando, Zé Paulo é assim com Jesus, viu, irmão? Zé Paulo é o homem que teve o coração numa bandeja, né? E foi colocado de novo dentro do peito, né? É assim com Jesus, a gente brinca aqui. Então, ou você se deixava levar, ou você era tido com maus olhos. Viu, pastor? Ou a pessoa servia a Esmirna, a cidade de Esmirna, ou era vista com maus olhos. Não, esse aqui não. E para você ter uma ideia, até aqui vai bem, mas quando Trajano, que foi pior do que Domiciano, e Nero, uma coxa de gente ruim. Para você ter uma ideia, Trajano, o imperador Trajano, ele deu uma certa flexibilidade, porque existem homens ardilosos. A Bíblia diz que o inimigo, ele é sutil. Ele é sutil, ele sabe como, das suas armadilhas, ele sabe como ser ardiloso. Trajano diz o seguinte: eu não aceito acusação de pessoas que são cristãs se não tiver prova. Então tu imagina a irmã
a irmã que mora aqui e um vizinho que não era crente, e a pessoa ter que se privar de sua fé. Você morar do lado de alguém e você adorar a Deus, querer adorar a Deus, cantar ao Senhor, mas você se privar, cantor Vando, de expressar a sua fé, porque o vizinho que não era crente, que adorava o imperador, ou essa mistura de deuses, iria caguetar, usando a nossa palavra. Irmã Neinha tem 60 e poucos anos, ela é crente, vamos buscar ela. Então ela tinha que vir diante do imperador, diante de uma cúpula, para confirmar. E aí, irmã Neinha, dona Neinha, né? A senhora confirma que a senhora louva a esse Deus que nós não louvamos? Aí era com ela, era humilhante. Se ela dissesse não, ela ia ter todos os direitos da Constituição da cidade de Esmirna. Iria ser tratada com pão de ló, mas se ela dissesse não, perdia não só a cabeça, mas perdia a vida. Era esse o contexto que nossos irmãos viviam, meus queridos. Hoje a gente tem toda facilidade. Hoje não tem perseguição no nosso país, não tem imposição. Nós temos liberdade religiosa. Para falar até do nosso presidente, a gente fala contra, tem uma liberdade, não há perseguição. Existem ideologias que se batem, mas perseguição havia aqui na cidade de Esmirna. Mas na cidade de Esmirna tinha uma igreja que olhava para o céu. Aleluia. A gente não pode nem se empolgar, porque isso não é pregação, né, irmão? É estudo, né? Então, quem não participava podia ser visto como desleal, antissocial, inimigo da ordem pública. Por isso os cristãos eram frequentemente incompreendidos. A fé cristã não permitia que eles reconhecessem o imperador como divindade. A confissão cristã era simples. Qual era a confissão, irmãos? Jesus é quem? É o Senhor. Diga, Jesus é o Senhor. Mas hoje é fácil dizer isso. Jesus é Senhor, mas nesse contexto aqui, era diferente. Ponto 6, estou já chegando. Apesar da pressão, a igreja de Esmirna manteve sua fé. Jesus disse: conheço a tua tribulação e a tua tristeza. Não é brincadeira não, irmãos. Pobreza. E quem é pobre também fica triste às vezes, né? Porque não tem. Também não deu muito longe não, né? Deu muito não. E realmente, aqui nesse contexto, porque eles eram pobres, mas Jesus confortava e dizia assim: mas tu és rico. Tu és rico. Porque como é que pode uma cidade tão rica ter pessoas paupérrimas, perseguidas, simplesmente porque a sua filosofia, a sua ideologia não bate com a outra? Porque alguém se achando Deus, quer ser adorado como Deus, mas Herodes morreu comido de bicho, porque não deu glória a Deus. E essa igreja, ela vai subir feliz, porque dá glória a Deus. Conheça a tua pobreza, porque as portas eram fechadas, irmãos. Irmãos, se lembram, isso conta o pastor Pacheco, o seu avô, nosso mestre, que teve experiência, os antepassados. Não vou citar nomes de líderes religiosos, como nós não estamos citando. Aqui, na nossa Paraíba, às vezes, você não podia comprar leite para os seus filhos, se você não pertencesse a uma tal religião. Você tinha dinheiro, muitas vezes, o comércio era fechado, Sandro, porque você não pertencia. Os crentes eram chamados de bode, a coisa mais
Eu ainda sou de um tempo que chamava os crentes de Bíblia. Era fácil ser crente, hoje é fácil ser crente, hoje é status, hoje é sucesso, hoje é bom, dá destaque. Os imperadores do mundo, os reis do mundo, os governos do mundo, nos vê como uma possibilidade de nós os elegermos. Assim estava, irmãos, me perdoe, sem falar de política, mas é o contexto que a igreja estava inserida, que era o contexto político. Os irmãos estão entendendo aí, né, irmão? Estão falando de nada de política não, para depois não dar águia aí, né? A fé não permitia que eles reconhecessem o imperador. Apesar da pressão, a igreja manteve a fé. Jesus disse: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Isso revela um contraste profundo. A cidade era rica, mas a igreja era pobre. A igreja era pobre. Mas por quê? Porque os cristãos muitas vezes eram excluídos do comércio, da vida pública, mas mesmo assim, Cristo declara que eles são ricos espiritualmente. Podiam tirar suas casas, podiam tirar seus bens, podiam tirar os seus empregos, mas que não conseguiram tirar daquele povo era a sua fé. Você pode perder tudo nesta vida, mas se você não perdeu a fé, você não perdeu nada. E as outras igrejas, irmãos, manipuladas. Só 2 igrejas recebem nota 10. Eu não sei se é a Filadélfia, né? Não sei. Mas essa aqui recebeu nota. Por quê? Porque os cristãos muitas vezes eram excluídos da vida pública, mas mesmo assim eram espiritualmente ricos. Número 7, irmãos, por gentileza, vire a página aí. Por sua gentileza. Já tem 17 minutos. Havia 3 contrapontos aqui, que nós já falamos no escopo da ministração. Primeira, perseguição política. A recusa de adorar o imperador gerava acusações e prisões. Era preso. Quem é crente? Meu irmão, o cara tem que dizer. Hoje muitos não querem se identificar nas repartições. Muitos não se identificam, ficam calados. Eu vi essa semana cristãos sendo enterrados até a cabeça, assim, até o pescoço, melhor dizendo, em pé, porque não negavam a fé. Imagine você, do jeito que está frio aqui em Campina Grande, o mormaço, principalmente nós, que somos mais de idade, o mormaço, se você não tiver cuidado, não tiver hidratado, você dá um passamento, bem novinho passamento, né? Dá um passamento. Tu imagina você no deserto enterrado até o pescoço, mas não negar a fé. Irmão, pode nos enterrar até o pescoço, mas não podemos negar a nossa fé. Então, a pressão religiosa no ambiente pagão pressionava os cristãos a se adaptarem. Os irmãos já viram aquela massa de modelar que a gente dá para as crianças, não é? Você pega aquela massa de modelar, a irmã que é professora aqui, aí você pega o vermelho, pega as cores e misturam, aí você começa a moldar uma figura. É isso que a sociedade em Esmirna queria fazer com a igreja. Queria moldar ela aos seus costumes, aos seus ritos, ao seu paganismo, mas não conseguiram, porque dentro da alma, dentro da mente, dentro do coração, meu diácono, estava presente a presença de Deus. A pressão é a economia. Sem participar dos rituais religiosos e das guildas, quer dizer,
dos Mercosurs da vida, né? Dos acordos, do mercado comum europeu hoje. Existem países que eles fazem alianças, taxas. Então, essa igreja, ela não queria fazer parte dessa sociedade. Então ela estava excluída. Então ela não podia comprar, não podia vender, tinha que andar escondida. Mas não negaram a fé. Era fácil, irmão? A igreja de Esmirna. Que exemplo essa igreja dá de fidelidade, de fé, de postura. Ela se posicionou. Ela disse: nós vamos morrer. Ela disse, eu conjecturando, ela disse: nós iremos morrer, iremos perder tudo, mas nós não vamos nos curvar e nos deixar moldar por essa geração e permaneceram fiel, e até hoje nós estamos contando a história dela. Meus queridos, então é claro, se você não faz parte do conjunto, você vai perder oportunidade, você não vai ter emprego, você não vai poder trabalhar. Mas mesmo assim, Jesus encoraja: não temas as coisas que tem de sofrer. Ele não prometeu ausência no sofrimento, mas ele prometeu vitória no final. Tem vitória no final para você. Tem vitória para mim, mas se eu permanecer o quê? Fiel. A única moeda que a igreja de Esmirna tinha era a sua fidelidade, era o seu posicionamento. Se ela perdesse, Sandro, perdesse essa postura diante daquela sociedade, ela perdia tudo, seria igual às demais, envolvida com tudo, comia na mão dos imperadores. E aqui tem um testemunho no 8, irmão, eu apenas coloquei um, viu? Esse testemunho marcou meu coração. Um dos líderes cristãos mais conhecidos da cidade foi Policarpo. Ele foi discípulo de João, já idoso, foi preso e condenado à morte por não negar a Cristo. Mas deram-lhe uma oportunidade. Quando pediram que ele renegasse ou negasse a sua fé, ele respondeu assim: há 86 anos sirvo a Cristo e ele nunca me fez mal. Ele quer dizer: como é que eu vou negar? Como é que eu vou negar a Jesus? Durante a minha trajetória, diante dos desafios da vida, diante das incertezas, diante da hostilidade, eu não neguei, ele não me negou, não me fez mal algum. Aí que fizeram uma fogueira e o colocaram dentro dessa fogueira. Os irmãos se lembram quando Moisés estava pastoreando, e de repente ele viu uma sarça que ardia, um fogo que ardia e não se consumia. Irmão, aconteceu na vida deste homem, o fogo não o consumia. Os irmãos se lembram quando os jovens estavam na fornalha, o fogo não os consumiu, não deixou cheiro de fumaça em seus cabelos, em suas roupas. E o que é que o imunizava? O que foi que o imunizou disto? A sua fidelidade ao Senhor. Aí, como viam que não podia matar ele, o apunhalaram. Morreu apunhalado. Não é isso? A espada. Mas não negou a fé. E a gente nega a fé hoje. Tão fácil. Negamos a fé, tendo tudo. Negamos a fé, sendo rico. Mas às vezes, nós somos tão pobres, porque negamos a fé. Eu escrevi hoje
É no meu, deixa eu ver aqui. É porque a gente não sabe tudo, né, irmão? A gente tem que anotar, né? Que a cabeça da gente não é mais. Eu escrevi hoje, nas minhas redes sociais, dizendo o seguinte: bom dia, né? Não há acordo entre leões e homens. Ou seja, há naturezas que não se conciliam, forças que não negociam, destinos que se colidem. Não há pacto entre leões e homens, nem lobos e nem cordeiro têm um só coração. Quando Aquiles estava no campo de batalha para enfrentar o seu arqui-inimigo, ele saiu com esta palavra: leões e homens não faz pacto. Não tem pacto entre homens e leões, porque o coração do homem é um, o coração do leão é outro. O leão quer devorar, o homem quer correr, mas nós temos um coração que bate dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus. E o que é que podemos trazer como aplicação? A história de Esmirna fala poderosamente da igreja atual. Primeiro, ela nos ensina que fidelidade é mais importante que sucesso. Todo mundo quer sucesso, independente dos resultados que esse sucesso os traga. Você vê aí, né, nos jornais. O que importa é a fama, o que importa é o sucesso, o que importa é o ter, mesmo que isso custe a vida. Mas a nossa moeda é diferente. Fidelidade é mais importante do que sucesso. Uma igreja pode ser pequena, uma igreja ela pode ser pobre, mas ainda assim ser preciosa aos olhos de Deus. Uma igreja lá no fim do mundo, numa tapera, coberta por palha, insignificante aos meus olhos, ela não tem nada para mim, mas para Deus ela tem tudo, porque tem a sua presença. É forte essa lição para nós, né, irmãos, dessa igreja. Segundo, ela nos lembra que a fé cristã sempre enfrentará pressões culturais. Sutilmente, irmãos, sutilmente as culturas nefastas estão entrando dentro da igreja. Cada geração precisa decidir. A geração de hoje precisa decidir a quem servir. Quem é que essa igreja, essa geração atual quer servir? Claro que é o Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, não está assim? Mas se minha casa não quiser servir ao Senhor, eu vou servir ao Senhor. Quem vai servir ao Senhor? E por último, Esmirna nos ensina o sofrimento não é o fim da história. Cristo promete a coroa da vida ao que permanecer fiel. A igreja de Esmirna, conclusão, a igreja de Esmirna não tinha poder político. Irmãos, a nossa igreja tem um poder político muito forte. Influencia. E às vezes por essa influência, sabe o que é força ao contrário? Às vezes você tem uma força, um carrão. Quem é que tem um carrão? Não vou citar não, mas às vezes você tem um carrão bom, o mais forte, o mais veloz. Você sai disparada com 220, aí bate o que numa parede, não é assim? A lei da inércia, pum! A parede continua lá, mas o carro se esmaga todo. Se irmão, estou entendendo, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Às vezes a esperança da humanidade é em homens, mas a esperança da igreja de Esmirna era no Senhor, que podia e pode todas as coisas. Riqueza social. O que mais é valioso? A fidelidade a Cristo.
E a mensagem que ecoa através dos séculos é simples e profunda. Qual é, irmão? Seja fiel, mesmo quando o caminho for difícil. E concluo que essa é a conclusão 1, mas a minha conclusão eu vou terminar com um pensamento aqui. Na verdade, ou melhor, no vale da dor, onde a fé é provada, ergue-se firme a igreja marcada, não pelo ouro, nem pela coroa dos homens, mas pela fidelidade que o céu reconhece. Esmirna chorou, mas não se dobrou, sangrou, mas não negociou. Entre o medo e a glória eterna, ela escolheu permanecer fiel. E quando o mundo tentou lhe impor acordos, ela respondeu com coragem: não há acordo entre leões e homens, porque quem nasce para reino não se curva diante de império, não vende a alma ao medo, não troca a eternidade pelo passageiro. Ser fiel até a morte, e a coroa virá. E no fim, não será a dor que contará a história, mas a fidelidade que abrirá as portas da glória. Vinde bendito do meu Pai, da graça, possuí por herança o reino que está preparado antes da fundação do mundo. E assim como ele é, o veremos. Essa igreja se encontrará com o Mestre. A igreja de Esmirna está esperando o retorno do Mestre. A igreja do Jardim das Oliveiras, esses mestres e catedráticos, ao mais simples homem, encontrará com o Senhor e vai dizer: como foi bom permanecer fiel. Glória da graça. Oh, aleluia. A cidade, luz, Paris, a cidade das riquezas, não é? As cidades imponentes como Dubai, as ilhas Maldivas, as águas cristalinas, a coroa de Esmirna será incomparável com a glória que esta igreja vai sentir, vai ver. Eu vou abraçar ao Senhor. Aí o céu já é outra história. Por gentileza, fiquemos de pé. Quero agradecer a paciência. É bem verdade que isso aqui é apenas um esboço simples, e que os irmãos tenham mais desejo de pesquisar. Quero mostrar assim com alegria e humildade, né, esse crachá que essa equipe está providenciando para assim tornar melhor, mais bonita a nossa equipe, né, que essa igreja continue orando. O senhor permite orar, pastor? Pode? Quem quer oração nesta noite? Eu quero oração por Dulcineia, viu? Que ela está com o pé inchado. Eu já até pedi aos quatro anjos que sopraram nos quatro cantos da terra, no vale do Alto Seco, que sopre no pé dela, para ficar boa. Digo, venha Espírito dos quatro cantos, sopra no pé dela, porque tal da chikungunya é brincadeira, né? Ela andou muito para resolver as coisas e está lá
sem poder ver, ela está me olhando aqui pela internet. Te amo, viu? Querido Deus, eu te sou grato nesta noite, por aprendermos com essa igreja, Senhor. Aprendermos com Esmirna, Senhor, essa igreja apaixonada por Ti. Essa igreja que tinha tudo para negociar a sua fé, para viver, Senhor, juntamente com o imperador da época, e viver, Senhor, equilibrada financeira e emocionalmente, Senhor, ser manipulada. Mas ela não quis, Senhor, se curvar diante dos imperadores, porque Tu tinha comprado ela com Teu sangue precioso. Que haja o mover do Teu Espírito sobre as nossas vidas. É bem verdade que somos falhos, Senhor. É bem verdade que queríamos ser cada dia mais fiéis a Ti. Mas esse mundo, Senhor, nos atrita, esse mundo, Senhor, nos conflita, esse mundo quer nos vencer, Senhor, de forma ardilosa, sutil. Abre e desperta a Tua igreja, Senhor, para buscar a Tua presença. Senhor, quando o Teu Filho, Senhor, nesta noite, Senhor, abre esse núcleo de ensino, é para abençoar vidas. Querido Jesus, muito obrigado pela inspiração do Teu Espírito Santo. Obrigado por essa igreja, e todos concordam? Amém! Podeis assentar. Nobre pastor, muito obrigado. Viu, pastor da igreja, fico feliz em estar todos prestigiando aqui. Só falta o Alberizon, né? Porque essa semana é uma semana do consumidor, não é? De vendas. E ele está lá batalhando, trabalhando para ver se vende uns carrinhos. Quem quiser comprar um carro, viu, irmão? Se vocês quiserem comprar carro, vão lá procurar o nosso Alberizon. Se quiser comprar casa, é comigo. O carro é com ele. Devolvo o trabalho ao pastor.